Foi? Então, ó, vamos lá, galera. Hoje a gente vai falar aí de substrate, né? Então, ou aqui traduzido para substrato. Recomendação inicial, buildar lá o Polkadot SDK, porque vai levar um tempão para buildar. Tá? Então, por isso que recomenda logo no início, né? Vamos lá, sobre isso aqui é mais sobre o contexto aí com que vai ser apresentado, né? Então a gente vai dar uma olhada por alto assim no substrate, evitando a parte de frame, porque vai ter uma aula específica para aula de frame. Aí a gente vai contar, assim, vai ter muita coisa aqui que é um pseudocódigo, tá? Então, assim, você vai olhar assim, mais para entender do que para efetivamente executar, porque as partes que seriam executáveis ali seriam um pouquinho mais complicadas do que o pseudocódigo. Então ia ficar mais difícil da gente entender, tá? Que quiser interromper e fazer perguntas, tudo bem, só vai ficar gravado as perguntas, tá? Não tem problema. Então vamos lá, o que é o substrate, né? O substrato? É um framework em Rust para a construção de blockchains, tá? Então, assim, a ideia inicial é você conseguir fazer a sua própria blockchain usando o substrate, tá? Então, hoje no ecossistema lá da Polkadot, a própria Polkadot é feita usando o substrate e as parachains, né, que são blockchains que rodam no sistema Polkadot usando a Polkadot como uma relay chain, né, por conta de segurança, elas também usam o substrate, tá? Ou versões modificadas do substrate, tá? Por que o substrate, né? Porque dentro da concepção aí, da visão do pessoal da Polkadot, o mundo é um mundo multi-chain, né? Multi-chain que eu digo assim, a gente nunca vai ter uma rede única, né, que centralize tudo. A gente sempre vai ter propostas de outras redes, né, que sejam diferentes e que sejam mais específicas para algum tipo de aplicação, né? E aí a gente vai precisar estar sempre construindo redes novas. Tá? E aí o framework que eles propõem é você usar o Substrate para construir essas redes. Tá? Existem outras ferramentas para construir redes, blockchains? Tem. Tem também. Por exemplo, tem o ecossistema da Cosmos, que é a mesma coisa. É você construir blockchains, né? Só que lá a tua blockchain vai ser feita em Go. Tá? Então, se for para o ecossistema da Cosmos, se você souber programar em Go, lá vai ter um framework em Go para fazer isso. Fala. Qual que é o compilar para compilar aqui? Oi? Qual que é o negócio de compilar? Você pode compilar o Polkadot SDK. Deixa eu botar esses slides aqui, ó. Deixa eu botar lá o link para vocês poderem acompanhar. Vou botar lá no Teams rapidinho. Tem esses slides aqui, depois eu boto os outros, tá? Botei lá para vocês. Então, vamos lá. Tá, então a gente tem algumas ideias aí de redes, né? Redes vai ser um mundo multi-chain, né? E aí você tem que conseguir construir as suas redes, e para construir isso a gente usa o Substrate, né? Então a ideia do Substrate é permitir que você tenha múltiplas cadeias. Ele tenta ajudar a gente em coisas que são difíceis, né? Você construir uma blockchain é uma coisa difícil, né? E atualizar ela é mais difícil ainda. Então o Substrate ajuda a gente nisso, né? E ele é um framework, então ele tem já a estrutura pronta para a gente poder fazer as coisas. E aí, o que a gente faz com isso, né? Essa que é a pergunta, né? Então, a gente vai aprender hoje, basicamente, a arquitetura do Substrate, como é que ele funciona, como é que ele é organizado, porque que ele permite a gente fazer blockchains e blockchains customizáveis de uma forma mais fácil, tá?
Isso aqui a gente já... Não, beleza. Então, seguindo, né? A mesma coisa. Construir a blockchain é difícil, atualizar mais difícil ainda. Quando eles foram desenvolver o Substrat, né? O que eles pensaram, né? Vão investir aí o máximo de recurso para garantir que a gente vai fazer tudo da forma correta. Então, cara, a arquitetura do Substrat é uma arquitetura bem interessante, assim, flexível, né? E aí, funcionou isso, né? Então, a gente tem algumas coisas que são mais flexíveis dentro do Substrat, né? E que vai permitir aí você configurar coisas do tipo tamanho de bloco, como é que vai funcionar Layers 2, se você for precisar de Layers 2, e preço de gas também, né? A gente tem os weights lá para trabalhar com o preço das coisas, né? E assim vai. Mais coisas, né, sobre como é que foi concebido, né, o Substrat e a ideologia por trás deles, né? Por que eles querem permitir que a blockchain seja atualizável, né, de uma forma mais fácil, né? Porque a sociedade evolui e a tecnologia também. Então, assim, hoje em dia a gente tem uma discussão muito grande, assim, de as primeiras blockchains, né, como é que elas foram concebidas e tudo dentro do ecossistema tanto do Bitcoin como do Ethereum, né? A dificuldade que é para você fazer uma atualização de rede, né? E o Substrat já vem com alguma coisa que é mais fácil do que isso, né? Então, você não precisa, quer dizer, tem situações que você pode até precisar, mas você não precisa fazer um hard fork, por exemplo, uma rede para atualizar uma coisa simples, tá? Além disso, né, outras questões filosóficas envolvidas. Os humanos são falíveis, então eles querem uma tecnologia que seja robusta, que permita você desenvolver de uma forma segura, né? Então, por isso da escolha do Rust, né, que a gente tem um compilador que verifica muita coisa para a gente, vai ajudando, né, nesse sentido. E a gente tenta tomar as melhores decisões hoje, presente, né, para evitar erros no futuro. Então, o resultado dessa filosofia, né? A escolha da linguagem, aqui está escrito Ferrugem, mas é o Rust, né? Tá? E a gente tem um design genérico, modular, extensível e a capacidade de atualização da própria blockchain através do mecanismo de governança dela. Tá? Tudo isso implementado na própria infraestrutura da blockchain. Então, vamos lá. Por que a escolha do Rust, né? A primeira linha de defesa aí em relação a erros humanos, né? A gente tem muitos erros aí. Quando a gente está fazendo programação de baixo nível, né? Lá com os C, C++, Go, né? Aquelas linguagens que vão te dar acesso à memória, a gente tem muito problema relacionado ao programador cometer erros e esses erros causarem problemas sérios em relação à gestão de memória, né? Então, o Rust ele já impede isso por construção, né? Então, aqui tem exemplos, né, de como é que você causa erros de memória, né? Esse exemplo aqui em C. Você cria lá um ponteiro com alocação dinâmica, usando uma malloc da vida. Tá? Aloca lá o tamanho do inteiro. Aí você usa o ponteiro, né? Faz um alias para o ponteiro. Uma coisa boa. Dois caras apontando para a mesma posição de memória. Aí depois tu vai lá e libera a memória. E aí você vai tentar acessar o ponteiro, você vai ter um problema de acesso à memória, porque a memória já foi liberada. Tá? Então, esse aqui é um erro de programação comum em C. E aí, a solução é que em Rust ele não vai deixar você fazer esse tipo de coisa, né? Você vai ter aquele mecanismo de borrowing, né, que a gente já viu. Os caras vão apontar para o mesmo lugar e se você não tiver lá as suas referências mutáveis, você não vai conseguir ficar desalocando, né? Tá? E assim vai. Isso a gente já viu, tá chovendo no molhado. Aí tem os coaches aqui de pesquisa, né? Microsoft e Google declararam que problemas de segurança de memória de software estão por trás de 70% das suas vulnerabilidades. Ou seja,
70% das vulnerabilidades de duas empresas gigantes são por conta de gestão de memória. Ou seja, se a gente já tivesse o Rust, já tivesse gestão de memória com Rust há muitos anos atrás, isso já estaria resolvido. E o Rust é bem rápido em termos de tempo de execução, né? Então, aqui tem um gráficozinho, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir outra aba aqui, porque aqui está muito pequeno. Olha lá. Esse gráficozinho aqui, que eles fizeram um benchmark aí em relação a um procedimento que é custoso em termos de processamento e mediram, né, várias linguagens de programação e implementação, né, qual a diferença de tempo de execução, né. E a gente vê lá Python e Lua disparado assim como o maior tempo de execução. Quanto maior a barrinha aqui, pior, tá, gente? E quanto menor, melhor. E aí o Rust aqui quase empatando com C, C++, né? O Go aqui sendo um pouquinho mais lento, né? Tem outras linguagens aqui, né? Julia, Swift, Fortran, Haskell e assim vai. É claro que tudo isso é dependente do problema que você está tentando resolver, tá? Então, essa medição aqui só vale para esse problema que está sendo usado aí para fazer esse benchmark. Mas eu já vi esse gráfico para outros problemas também e é mais ou menos a mesma coisa, assim. O Rust empatando com C e com C++, tá? Em termos de performance de execução. O Go um pouquinho mais lento e linguagens interpretadas, né? Linguagens interpretadas vão ser muito mais lentas, né? Não tem como. Tá? Isso tudo para justificar porque que eles escolheram fazer o Substrat em Rust, né? Mas hoje em dia, eu acho que é a melhor escolha se você for fazer uma programação de baixo nível, tá? Pelo menos as outras empresas, não só a Parity, né, que é a empresa que controla aí o desenvolvimento do Polkadot, mas se você for ver, outras empresas grandes estão tomando a mesma decisão, então a gente vai pelo mesmo caminho, né? Aí vamos lá, segunda linha de defesa aqui em relação a escolhas de design do Substrat, né? Design genérico modular extensível, né? Nossa execução, né, possivelmente por conta do Rust, é perfeita, mas não podemos prever o futuro. Tá? Então, a gente tem que ter um design que ajuda a gente a evoluir, né? Então, ele aceita, assim, vários mecanismos de consenso, né? O próprio Substrat. Você pode escolher qual mecanismo de consenso você vai usar na blockchain. Tem lá o Baby, Grandpa, Aura, Proof of Work, Sassafras, e assim vai. Tem vários, você pode escolher qual que você quer. O mecanismo de consenso é como é que você escolhe quem vai ser o próximo elemento ali, né? Quem que vai ser o nó que vai inserir o próximo bloco da rede, tá? Tem que chegar ao consenso em relação a isso e um consenso também em relação ao se o bloco é válido, tá? Você está inserindo. Você pode escolher vários protocolos de rede, Quick, TCP, né? Você pode usar vários bancos de dados por trás, ParetDB, RocksDB, assim vai. Pool de transação baseado em gráficos, altamente configurável. Você tem primitivas que você pode alterar de forma fácil, e assim vai. Tá, existem várias implementações, né, que são baseadas no Substrat, mas que acredito eu que tem modificações em relação ao Substrat original, né? Então, isso tudo são parachains ou solo chains, né, que foram implementadas a partir do Substrat, né? Então, tem o Aleph Zero, que é uma blockchain baseada em prova de conhecimento zero, né, o Zero Knowledge Proofs, que para fazer o rollout das transações, né? Então, ele tem aqui a mecanismo de finalização dos blocos personalizados, baseado em gráficos acíclicos, e tempo de bloco de 1 segundo. Tá?
Outra rede bem conhecida, Moonbeam, que é a rede baseada no Substrate, que é compatível com Ethereum, né? Ou que roda EVM, né? Contracts. E a Moonbeam já tem muito tempo, né? Rodando. Hydra DX, Culup e assim vai, né? Então, o que eles estão querendo mostrar aqui com isso? Que com o Substrate você consegue construir até outras redes assim, a partir da arquitetura do Substrate, modificando o Substrate. O normal é você não precisar modificar muito o Substrate, tá? Você pode usar o que já tem ali, e aí quando a gente for falar de pallets, né? Você imagina como se você tivesse vários módulos que você consegue plugar, né? Como se fosse um Lego. Você consegue plugar esses módulos e aí fazer o comportamento da sua rede adaptado a ele. O que mais que tem de interessante na arquitetura do Substrate, né? A forma com que a rede decide, né, e se organiza para serem feitas as atualizações. Então, todas essas redes, né, de blockchain, elas são compostas por mais de uma entidade, né? Então, não é uma pessoa só, não é uma empresa só ali por trás daquilo. E aí, quando você tem que fazer uma atualização de rede, você precisa que aconteça ali um consenso para que as pessoas, né, concordem em a rede ser atualizada. Então, questionamentos, né? Como é que a gente trata isso? Né? A gente tem código correto, componentes que são fáceis de trocar, substituir e atualizar, né? O que adianta se a gente não conseguir chegar a um consenso, se a gente deve, né, substituir ou atualizar, né? E a resolução para isso é o mecanismo de governança. Bem, mesmo que você chegasse e tivesse a conclusão que você quer atualizar a rede, né, as várias partes envolvidas, né? O que adianta a governança se você não pode implementar, né, as atualizações, né? Então, isso vai chegar num conceito que você tem que ter capacidade de atualização da sua rede, né? Então, e o Substrate tem isso, né? Aqui ele fala que tem, mas não muito. A gente tem de algumas partes, né? Algumas partes podem ser atualizadas, mas é muito utópico você falar também que você vai ter uma capacidade de atualização de tudo, né? Sem ter que fazer um hard fork, né? Você tem que fazer uma coisa mais radical. Tá? Então, tem algumas partes que você consegue, tem outras partes que você não consegue. Como é que funciona a governança de blockchain, né? Só para vocês entenderem, né? A Bitcoin, por exemplo, é um monolito, é tudo junto, né? É um client lá. Você tem que atualizar aquilo, tem que ser atualizado tudo, né? Ah, se você for pensar em dinheiro normal também, quem é que atualiza as regras em torno do dinheiro, né? Fiat, né? Moeda. O próprio governo, né? Então, quem tem autonomia para fazer esse tipo de coisa é o governo. É como se fosse um monolito também. Então, o que o Substrate provê, né, para a gente tentar ter uma forma de atualização mais fácil, né? Eles tentam construir um metaprotocolo, né, que é um nível a mais de abstração, para que você consiga fazer as programações que você precisa nesse nível de metaprotocolo e você conseguir substituir a parte abaixo, né, que seria o protocolo em si, né? Então, o que você tem lá dentro da estrutura, né? A ideia é que você tenha um metaprotocolo fixo, né? E aí você tem um protocolo que consegue se atualizar em relação a isso, né? Como se tivesse um método chamado ali upgrade me e ele vai lá e se atualiza. Então, isso que eles estão falando, né? A gente vai ver esse conceito daqui a pouquinho, que vai entrar nessa arquitetura aqui que ele separa em duas partes, né? Então, o metaprotocolo seria o cliente, né, que a gente roda, né, dentro do Substrate, e ele tem uma parte lá dentro que chama runtime, que é uma parte que você consegue substituir, tá? É uma parte que você consegue atualizar de uma forma mais fácil.
Como é que funciona esse metaprotocolo fixo, né, na parte de substrate, né? Então, o que a gente tem lá no substrate? É uma máquina de estados com o WASM armazenado. Então, assim, a gente pode visualizar a nossa blockchain como uma máquina de estado, tá? E é onde o próprio código também faz parte desse estado, tá? Então, imagina o seguinte, você vai lá, pega o Rust, né, faz a compilação dele e compila para o WASM, tá? Essa compilação para o WASM você pode armazenar em algum lugar também, tá? E aí você usa isso como o teu estado, né? E aí esse teu estado é que vai compor essa máquina de estado que você vai usar para poder executar o que você quer executar. Tá? Então, com isso, né, a gente consegue ter uma forma. Imagina, se eu armazeno meu código em algum lugar e eu quero fazer uma atualização, o que eu faço? Eu pego esse código no lugar onde ele está armazenado e atualizo ele. Tá? Então, isso é uma forma de você atualizar, né? E aí, como o Substrate usa o WASM, é isso que a gente vai ter dentro do Substrate. Você vai ter lá o WASM do runtime que você pode substituir. Ah, esse é um outro diagrama, né? Para mostrar a mesma coisa, né? Como é que funciona a arquitetura do Substrate. Tá? Você tem as coisas do cliente, tá? Imagina o seguinte, a blockchain, ela é um programa peer-to-peer, né? O peer-to-peer é aquele programa que ele tem o client e tem o server também. Então, ele roda na tua máquina, ele é tanto client quanto server. Ele vai se conectar com outros componentes que são do mesmo tipo, né? Que são peer-to-peer, né? Então, tudo que chega no Substrate chega primeiro por esse metaprotocolo que é o client, tá? E aí existe uma máquina de execução que é o runtime WASM, que o client chama através de uma API própria do runtime, tá? O que tem em cada lado, né? No runtime, a gente tem lá a lógica de aplicação, tá? Que fica lá dentro daquela execução, né? A gente tem o WASM, tá? Sendo armazenado lá, e também talvez a parte de frame, dependendo do momento, e é armazenado como parte do seu estado de cadeia, né? Então, assim, ele vai ser armazenado, o que tiver lá dentro do WASM vai ser armazenado também. Conhecido também como STF. STF é State Transition Function, ou função de transição de estado. Tá? Então, existe uma parte do Substrate que é o WASM, que é o runtime. Tá? Isso a saber de vocês. Mas quando você está rodando o Substrate, também tem um metaprotocolo que é um binário nativo, tem um executável que está rodando lá na tua máquina. Tá? Que esse cara é compilado para a linguagem nativa da sua máquina. Tá? E o que ela faz? Ela executa o tempo de execução WASM, ou seja, ela tem um mecanismo de execução WASM lá dentro, onde você pode trocar esse código WASM que vai ser executado, ele vai lá e executa, tá? E dentro do cliente tem todo o resto que é necessário para compor a blockchain, que é o banco de dados, a parte de rede, o mempool, né, que é o pool de transações, o mecanismo de consenso, tá, que vai ajudar você a decidir quem é o bloco que vai ser inserido, tá? Todo o resto. Isso também é conhecido como host. Tá? Então, nomes alternativos para a parte client é host, nome alternativo para a parte runtime é STF, que é o State Transition Function. Aí vamos falar um pouquinho do runtime, né? Que é o traduzido para tempo de execução, né? Ele tem a lógica da aplicação que vai ser rodada, né? Então, assim, o que você vai rodar lá, se você está... Vou rodar um smart contract, tá? Então, o código do WASM do smart contract, em algum momento vai ser carregado para o mecanismo de runtime para poder ser executado, tá?
Já falei, né? Nome sofisticado lá, função de transição de estado. Termo mais técnico, né? O que é o runtime na prática, né? Como é que você executa o código que está dentro dos blocos. Tá? Então, como é que você executa código de aplicação? Tá? Aí vamos lá, né? Faz um diagrama aí para a gente poder entender, né? O que é essa tal de função de transição de estado, né? Então, imagina que você tem em um determinado momento, né? Vocês, como alunos aí de ciência da computação, vocês sabem o que é uma máquina de estados, né? Já deve ter visto em algum lugar isso. Talvez em modelagem lá, em análise de projetos de sistemas, né? A máquina de estado você tem estado e transições de estado, né? Também. Tipo padrão state também. Mas aí qual que é a ideia, né? O teu estado é uma foto, digamos assim, da sua memória, tá? Então, se você pegar todas as suas variáveis ali, você tirar uma foto delas num determinado momento, aquilo é o estado da tua aplicação, beleza? Então, imagina que você tem esse estado aqui, ó, e o estado, dentro de blockchain, inclui o código-fonte. Então, imagina que você tem numa posição da memória o código-fonte da aplicação, tá? Então, tem um cara que se chama code e aqui está o código-fonte. E aí você tem duas contas, né, que tem um certo saldo, tá? Você tem lá o Kian, que tem um saldo 10, e tem o Bob, que tem um saldo 20. Aí, digamos que você vai fazer uma transição de estado. Então, você executa uma função da tua aplicação, chama, por exemplo, transfer. E você vai falar lá, ó, transfer Bob Kian 5. Por exemplo, transfira saldo do Bob para o Kian 5 unidades. Tá? E aí você tem o WASM Runtime, que é o teu código-fonte, que é capaz de fazer isso. Isso vai ser executado ali dentro daquele código-fonte. Aqui, a tradução aqui vou ter que tirar aqui, porque senão vocês não vão conseguir ver. Ficou deformado, né? Então, lá, a sua State Transition Function é o quê, né? É uma função dos blocos que você já tinha, que era o seu estado anterior, o estado que você tem atual e o código que você vai ter agora para ser executado. Isso vai te levar para um novo estado. Tá? Aí, como é que fica você visualizando um diagrama isso, né? Você tem lá, eu tinha o código, tinha o Kian com o saldo 10, tinha o Bob com o saldo 20. Executo a máquina de execução WASM, aquela transação transfer Bob Kian 5, e ele vai me levar para um novo estado, que é o estado onde aquelas variáveis já estão alteradas, tá? Então, Kian balance 15, Bob balance 15 também. Então, quando a gente falar de transição de estado, é isso que está acontecendo, assim. Tudo dentro da blockchain é modelado em cima disso, porque a blockchain, quando um bloco é minerado, né, acontecem essas transições de estado. Então, ela te leva de um estado anterior, que é o bloco anterior que você tinha, para um estado novo, que é o estado depois da execução daquele bloco. Tá? Novamente, se você vai executar várias instruções ou várias funções na sequência, né? A próxima coisa que você vai executar, você tem que setar qual é o código que vai ser executado. Então, digamos, executei o código de um contrato, agora vou executar de outro contrato. Tem que trocar o código que está lá no runtime para você poder rodar. Tá? E aí assim vai, como uma sequência de transições de estado. Então, a gente fez essa primeira transição, depois vai fazer a segunda, a terceira e assim vai. Até a gente... Isso é uma coisa contínua, enquanto a gente tiver a blockchain rodando, gerando blocos e executando transações, essas transações de estado vão estar acontecendo. Vamos lá. Então, mais um diagrama de arquitetura, para vocês poderem entender
a arquitetura do Substrat, né? Então, o que tem lá dentro, né? Vamos olhar cada pedacinho desse aqui, né? Ó, então, tá vendo aqui, ó, tem o database que vai guardar os nossos estados, tá? Então, você tem o bloco N-1, o bloco N, o bloco N mais 1, e assim vai, tá? O que mais? Tem uma série de bloquinhos aqui que são referentes a coisas que a gente usa na blockchain, mas que são camadas que a gente não quer se importar muito com elas quando a gente está desenvolvendo aplicações. Mas sem elas, a blockchain não consegue existir, né? Então, por exemplo, a gente tem uma camada que faz a parte de rede, tá? Conexão de rede, chamada remota de procedimento, tá? Parte de chamada peer-to-peer. Então, existe uma camada de rede aqui que faz a comunicação de rede realmente acontecer. Porque a gente está dentro de um sistema que é um sistema peer-to-peer. Um nó fala com o outro, se sincroniza com o outro. Então, a gente tem que ter comunicação de rede. Existe uma camada de consenso para a gente chegar à conclusão de qual é o nó que vai gerar o próximo bloco, que vai colocar esse bloco na cadeia. Existe o Transaction Pool, que é um pool de transações que tem para serem executadas. Existe o Block Builder, que é quem é que vai construir e selar, gerando novos blocos, né? Import Queue, digamos, se a gente está gerando um bloco novo, né, se é o nosso nó que está gerando um bloco novo, você vai gerar o bloco, mas os outros blocos que fazem, os outros nós que fazem parte da blockchain, tem que receber esse bloco e conseguir importar esse bloco. Então, tem um import queue aqui, que serve para você receber um bloco, importar e executar o bloco no teu nó. Tá? E, além disso, tem o ASM Runtime, né, que é aonde efetivamente vai ser executado os códigos de aplicação. Tá? Ou é a nossa máquina de execução, o ASM. Então, ela tem uma API que o cliente, que é tudo que está aqui do lado de fora, pode chamar o runtime através dessa API, e o runtime se comunica com o client através do que a gente chama de host functions. São as funções host, que se ele precisar chamar, ele pode chamar também. Então, existe essa comunicação bidirecional entre o código que roda o ASM lá dentro do Substrat e os Rust Functions, e também o client consegue chamar o ASM Runtime. Então, essa aqui é a arquitetura por alto do Substrat, tá? Quais são as consequências aí positivas, né, do ASM Runtime, né? Então, você tem uma execução que é mais portátil, mais determinística, né? Você pega um ASM, coloca lá e ele vai executar, tá? Além disso, né, como você está com um ASM isolado lá dentro do Substrat para ser executado, ele, apesar dele conseguir acessar funções do host function, do client, né, através das host functions, ele não consegue acessar a tua máquina. Tá? Então, ele funciona como um sandbox, né? Ele roda o sandbox ali e pode executar código dos outros, né, sem gerar risco para a sua máquina local. Ele roda tanto contratos inteligentes como códigos de parachains, né? Você pode desenvolver de uma forma mais fácil clientes, né? Os clients, né? Isso aqui, essa tradução aqui deve estar meio estranha. Avental? Não. Atualização do avental. Forkless upgrade. Você fazer uma atualização sem precisar fazer um fork. Tá? Por quê? Não sei se vocês estão lembrados, né? Há um tempo atrás, a gente precisa, né, em blockchain, ter uma forma de atualizar a blockchain em casos, por exemplo, extremos, né? Então, teve há muito tempo atrás uma vulnerabilidade na rede do Ethereum, né? Que foi quando quando descobriram a vulnerabilidade de reentrância nos smart contracts, que roubaram assim muitos milhões lá acho que foi do MakerDAO, né? Que era um
principais players do Ethereum. E aí, o que eles fizeram, né? Cara, depois que acontece uma situação dessa, você não tem como reverter. Não tem como. Então, o que eles fizeram? Fizeram um fork da blockchain. Tá? Então, quando você vê assim, fala, essa atualização é um hard fork. Hard fork é isso. O cara pegou, assim, a história dos blocos até um determinado ponto, falou assim, até aqui eu aceito que é verdade, e aí a partir daqui eu tenho uma nova blockchain divergindo da outra história. Tá? Então, o caso do MakerDAO foi isso. Eles fizeram um hard fork do Ethereum. Tá? E aí foi onde surgiu o Ethereum Classic, que é o Ethereum antigo, que não teve esse fork. Então, você passou a ter 2 Ethereum. Tá? Esse é um hard fork. Tá? E aí, quando ele fala aqui que eu quero fazer um forkless upgrade, é o quê? Eu quero atualizar o meu núcleo da minha rede, quero atualizar a minha rede, como ela funciona, sem ter que fazer um fork, sem ter que dividir a rede em 2. Tá? E aí o Substrate permite isso através do WASM Runtime. Então, o que roda em WASM dentro do Substrate, você consegue atualizar sem precisar fazer um fork. Tá? Não é atualização do avental, tá? Então, o que ele faz? Ele faz até a cabeça explodindo ali. Você tem aqui, ó. Como é que você faz a atualização? Você simplesmente pega o teu runtime e joga um novo lá dentro da tua máquina de execução, tá? Então, ela tem uma atualização lá, sem fork e sem auto-encenação, né? Você conseguir fazer uma atualização que seja suave, digamos assim. Consequências negativas do tempo de execução WASM, né? Nem tudo são flores, né? Recursos limitados em relação à memória, velocidade e acesso ao host, né? Então, você está rodando um WebAssembly, beleza, é um assembly? Mas ele é um assembly que vai rodar numa máquina virtual, o WASM. Está dentro de alguma coisa, ou seja, aquilo aí não é código nativo, né? Se você compilasse para Rust mesmo nativo da máquina, código binário, né? Você ia ter uma performance maior. Tá? E assim, diversificação de cliente é diferente de diversificação de transição de estado. Apesar de você ter uma máquina de execução WASM que te permite substituir código, né? Se você tiver modificações no cliente, ou se você tiver variações no cliente, isso não é uma coisa tão flexível assim. Tá? Vamos lá, por que o mecanismo de execução, o mecanismo de consenso não faz parte do runtime, né? Não é feito em WASM, né? Porque ele não faz modificações de estado. Basicamente, um mecanismo de consenso é como é que você gera os próximos blocos na rede. E aí você sabendo como gerar novos blocos na rede, né? Você não está modificando estado nenhum ali. Você só está gerando os novos selos de estado, né? Por isso que o mecanismo de consenso não faz parte do runtime. Tá? Então é a mesma coisa que falar lá em relação ao Facebook, o que é o HTTP em relação ao Facebook. É tipo, HTTP é uma coisa genérica, né? Uma coisa, protocolo de comunicação, de rede, né? Em nível de aplicação. Então, para qualquer site, ele fala HTTP, mas fala através de um servidor web, né? Você não precisa... Você conhece os detalhes do HTTP, mas é um protocolo comum para todo mundo. Não é específico de aplicação, né? Vamos lá, o banco de dados versus o estado, né? Então, o estado é o conjunto completo de dados de chave e valor associado a um bloco, tá? O banco de dados é o componente que permite que isso seja armazenado em disco. Pode ou não ser chave e valor, tá?
Então, assim, dentro do Substrate tem um banco de dados. Tá? Esse banco de dados ele é acessível através de uma API que usa pares chave-valor. Tá? Então, quero acessar um dado que está armazenado dentro do banco de dados do Substrate, você vai passar qual é a chave daquele dado, né? E ele vai te retornar o valor daquilo. Ó, o banco de dados em relação ao WASM Runtime, né? Sim, o banco de dados ele não fica dentro do WASM Runtime. Ele é do lado de fora, ele fica no client, tá? O WASM ele não tem como armazenar isso, tá? Então, imagina, você tem um código que pode ficar sendo substituído, né? Você não consegue armazenar dados dentro dele, né? Você vai trocar o código toda hora. Então, todo mundo acessa esse mesmo banco de dados que fica no client, tá? No entanto, a interpretação dos dados depende do tempo de execução. Cara, o banco de dados do Substrate é como se você tivesse uma abstração de memória. Pensa o seguinte, eu tenho uma máquina e eu tenho acesso à memória da máquina. Tá? Como é que você interpreta os dados que estão na memória? Né? Cara, depende da aplicação. Tá? Se você olhar por alto a memória, tudo ali é binário. O que significa cada binário daquele? Você tem que fazer a interpretação daquilo, né? Então, aqui tem duas visões, né? Como é que o mecanismo de client vê esse banco de dados, que é a memória. Ou seja, existem algumas chaves que são conhecidas, né? Posições conhecidas de memória, por exemplo, code. Code é onde é armazenado o código que vai ser executado. Tá? Então, você sabe que naquela posição ali está o código. Só que todas as outras posições, você olha para as posições e tem lá, isso aqui é uma posição de memória, isso aqui é outra posição de memória que tem um valor e a outra tem outro valor. Então, para o cliente, ele não sabe o que é isso, não sabe o que está ali dentro. Para o runtime, quando você vai fazer as execuções ali, aquilo tem uma semântica porque é referente ao código que está ali dentro sendo executado. Tá? Então, aquela posição X é o balance do Kian, e aquela outra posição é o balance da Alice, e cada um tem um valor diferente. Ó, como é que tem o client lá, né? O banco de dados, né? Da ponto de vista do cliente, é um armazenamento de chave-valor não tipado, né? Ou seja, o que tem ali? Cara, binário. Tá? E no tempo de execução, ele sabe o que significa cada chave, par chave-valor, tá? Isso aqui, estado da luz, também a tradução tá... Aqui a tradução é estranha. Não é o estado da luz, é o estado dos Light Clients. Light Client é um cliente blockchain que não armazena todos os dados da blockchain. Ele é mais usado para fazer validações, tá? Então, assim, qual que é o estado de Light Clients aqui para o Substrate, né? Que definição, né? O cliente que segue os cabeçalhos, portanto, conhece a raiz dos estados, pode solicitar provas para fazer mais coisas, né? Então, você consegue ter os Light Clients, né, através do que a gente chama do Substrate Connect. Tá? Existe um cara conhecido, né, que é o Small Dot, que é um Light Client que você consegue executar ele, né, usando o ASM, inclusive dentro do navegador, né. Vamos lá. Caminhos de comunicação dentro do Substrate, né, entre os componentes do Substrate, né. A gente já viu que tem o client stuff, né, tem as coisas que são do client. Os dados chegam pelo um JSON RPC, tá? Chamadas JSON RPC. E aí aqui dentro, dependendo do que for feito, né, o client vai chamar o Runtime API e o Runtime API vai chamar as Host Functions, né? Então, só para vocês verem como é que é feita essa comunicação, né?
Então, existe uma primeira comunicação que é feito um JSON RPC, né? Então, chega um JSON encoded ali, URL, chega para o client pedindo para alguma coisa ser feita. O client se comunica com o ASM Runtime através de uma codificação que chama Scale. Tá? O Scale é uma codificação binária dos dados. Então, ela não é feita para ser human readable, não é feita para humanos lerem, é feito para a máquina ler. Tá? Então, se você for ler Scale, você não vai entender nada, mas para a máquina, o Scale ele é eficiente. Ele vai conseguir fazer uma codificação que é menor do que se você usasse um JSON. Tá? Aí aqui tem uma comparação entre o Scale e o JSON, né? Então, vamos lá. O Scale é uma codificação binária eficiente e não descritivo, né? Você não vai ficar tentando interpretar o Scale. Só que ele é usado extensivamente no ecossistema do Substrat, tá? Você vai ver Scale aí em tudo quanto é lugar, né? Então, aqui tem um exemplo, né? Que é entre o Scale e o JSON, né? Só para vocês entenderem o que é impresso e qual que é a diferença de codificação. Então, tem um snippet aqui, Rust, né? Onde é usado aqui, é importado o Scale Codec, tá? E aí é criado aqui um struct que tem um número com 8 bits, tem um booleano e também tem um option aí de o int de 32, né? Um inteiro de 32 bits, não tipado, né? Aí ele vem aqui, instancia esse cara e aí manda printar ele codificado, usando o codificador do Scale primeiro, e depois ver o tamanho desse cara aqui em bytes, acredito eu. Tá? Ele fala o seguinte, ó, esse cara aqui é a codificação desse struct em Scale. Você vê, 42 dá para ler. 42 está aqui. O true está aqui, que é esse 1 aqui. E depois o restante é o que vem aqui para representar provavelmente o que vai ser retornado aqui, e o 69 está aqui no meio, o resto tem uns zeros aqui, que provavelmente são os outros bytes. Aqui você tem 32, né? Então você tem que colocar 4 bytes. Tá? Então isso aqui é no Scale Codec. Tudo isso ocupou 7 bytes. Esse struct aqui ocupa 7 bytes com o Scale Codec. Aí você vai tascar ali um JSON. Vou fazer uma codificação usando o JSON. Aí ele tem lá um cara lá que se chama Serd. Ele tem um serialize lá para poder fazer essa codificação. O mesmo exemplo, só que na hora de printar aqui, você tasca um serialize lá no Serd para ele codificar como JSON. Ele vai printar essa string aqui, serializada, que vai ocupar 42 bytes, enquanto o Scale ocupa 7 bytes. Então, o Scale é muito mais eficiente do que codificação em JSON RPC, ou JSON, né? Onde é que é bom usar JSON, né? Em protocolo de texto, né? Quando você joga um HTTP da vida, você vai... O HTTP é um protocolo de aplicação de rede que só comunica texto. Tá? O HTTP 1, né? O 2 comunica binário, tá? Mas o HTTP1 usa texto. E aí, se você pensar a respeito, se você trafega uma página web, né? Quando a gente fazia programação web lá nos primórdios, né? Mas se você for olhar programação web dos anos 90, início dos anos 2000, o que você trafegava no HTTP, né? Pegava a página web, você irritava lá o servidor, você mandava o servidor no PHP, nosso colega ali conhece PHP muito bem, né? E ele te tascava, te retornava um HTML. Tá? E o HTML vai ocupar espaço pra caramba, cara. Ele te retorna um HTML de servidor. E aí o JSON era uma opção mais eficiente, né? Você retornar só os dados e deixar o front-end interpretar aqueles dados e renderizar do lado do cliente é mais eficiente do que você, em termos de rede, né? Tráfego de rede, é mais eficiente do que você mandar
o HTML inteiro do servidor para o cliente. É. Tudo tem o seu porém, né? Se você tem que interpretar o JSON no lado cliente para fazer a renderização da tela, isso vai ser mais pesado do lado cliente. Mas, em termos de comunicação de rede, você comunicar um JSON é muito melhor. Tá? Imagina, as comunicações assim com JSON começaram ali com aplicações do tipo Gmail, quando o Gmail começou a ser construído, que trouxe ali uma inovação, né? Os caras começaram a usar XML HTTP Request, né? Que é o... esqueci o nome agora. São requisições assíncronas, né? Feitas pelo browser. Isso na época foi inovação, porque ninguém programava assim, apesar de existir infraestrutura, né? Todo mundo fazia o quê? Trafega HTML. Só que o Google quer ter escala global, né? Então, como é que o cara vai conseguir ter escala global não sendo eficiente, né? Em termos de tráfego de dados, esse tipo de coisa. Isso favorece o processamento. Você programar dessa forma, ele prejudica o processamento do lado cliente e favorece o lado servidor, né? Então, para a empresa que está desenvolvendo o lado servidor, é muito melhor, né? Tá? Mas isso é só contexto. Aqui dentro do nosso contexto também, para fazer comunicação entre essas duas partes aqui, que é o client e o WASM Runtime, não é legal usar JSON, tá? Eu uso uma codificação binária, que é o scale, tá? Está demonstrado aqui, tá? O Substrat ele vai permitir você fazer várias coisas, né? Várias implementações específicas, né? Então, você tem implementações, esse WA aqui é tudo WASM, né? Onde você vai ter implementações, a própria implementação da Polkadot, assim como a implementação aqui é da Moonbeam, né? Que existe um cara aqui que uma forma de você colar, né? Duas redes que chama Cumulus. Tá? Vamos lá, o WASM Runtime, ele consegue rodar o WASM. Então, se você pega um contrato inteligente que é feito em WASM, você consegue rodar no WASM Runtime. Se você programa em INC, consegue compilar para WASM, você consegue rodar no WASM Runtime. Se você programa em Solidity e tem um compilador que compila para o WASM Runtime, você vai conseguir rodar no WASM Runtime. Tá? Desde que ele siga a API. Não é qualquer WASM que ele vai rodar, tá? Ele tem que seguir a API do client, tá? E do próprio runtime do Polkadot, tá? Vamos lá, o substrato, né? O Substrat e os contratos inteligentes, né? Então, a extensão Substrat Connect, ela está sincronizando uma cadeia cujo tempo de execução está executando em WASM, tá? Então, a pergunta é o seguinte: quantos blocos WASMs aninhados são executados uns aos outros, né? Porque o WASM Runtime está executando o WASM. O Substrat Connect também. Então, ele tem lá, ó, o navegador está usando um blob WASM, que é o Substrat Connect. Tá? Que executa um bloco WASM, que é o WASM Runtime, que vai executar o teu contrato. Então, quando você está executando um contrato inteligente lá usando o Substrat, né? Você está tendo 3 blocos WASM sendo executados ao mesmo tempo. Tá? Então, o Substrat Connect, o WASM Runtime e depois o seu contrato. O cara que está explodindo a cabeça depois que está vendo isso, né? Que é mais ou menos esse pipeline que está sendo mostrado aqui, né? Tem um INC, dentro do INC tem um pallet, tá? Que a gente ainda vai ver o que é, e está sendo executado, isso é executado por uma parachain. Tá? E aí tem a dúvida lá, que é o seguinte, né? Então, beleza, você tem algumas opções de como trabalhar,
que é o seguinte, você tem esses 3 níveis, né, de trabalho aqui, ou escrevo um smart contract, ou posso escrever um pallet, que é um componente modular que roda dentro do substrate, ou posso fazer uma parachain, que é uma rede inteira. Tá? E aí, como é que você decide? Como é que eu decido o que fazer, né, com isso? Aí vocês têm alguns detalhes aí que são... você tem 2 dimensões aqui, né? A liberdade técnica que você tem de fazer coisas e a facilidade de desenvolvimento, né? Então, assim, quanto mais para cá, menos liberdade você tem de fazer coisas, mas também é mais fácil de fazer. E conforme você vai andando para lá, você tem uma liberdade maior de fazer coisas, mas também é mais difícil. Então, você tem que chegar no meio termo, né? Você, para implementar um contrato inteligente, você programa lá o seu INC, faz deploy lá no Node Template, pronto, está feito. Quando você vai trabalhar nesse meio termo aqui, você tem componentes modulares que você pode criar ou alterar esses componentes. Tá? Dentro do núcleo da blockchain. E existe o núcleo do substrate, que você vai mexer nas partes realmente não modulares, assim, nas partes que são mais pesadas. Então, vai te dar mais trabalho. A ideia é o seguinte, se você não precisa de muita liberdade técnica, se você consegue fazer com as coisas mais para esse lado esquerdo aqui, você vai fazer. Conforme você for precisando, você vai se movendo para esse lado direito aqui. A analogia aí, né, do substrate. E o substrate seria o videogame e a máquina de execução ASM é o cartucho aí do videogame, né? Você encaixa lá e você vai executar, né, aquilo. A analogia é meio... Hoje em dia é meio antigo isso, né? Hoje em dia o videogame não tem mais cartucho. Já deixou de ter disco, já deixou de ter cartucho há muitos anos, né? Quem dirá disco, né? Hoje em dia você baixa tudo pela internet. Mas o conceito é o mesmo, né? Só para a gente entender o conceito. Então, ó, recapitulação rápida, né? O design do substrate parte de 3 princípios fundamentais, né? Usar lá o Rust, ele tem um design genérico, ele tem uma capacidade de atualização e governança. Ele tem essa arquitetura do runtime, né? Do tempo de execução, que armazena lá os estados das transações num banco de dados. A gente viu lá as consequências positivas e negativas do ASM. Falamos aí também um pouquinho de outras, como é que são criadas outras cadeias, né? E o substrate para contratos inteligentes. Falamos aí da arquitetura, coisa e tal. Deixa eu ver se tem alguma coisa que não foi falada aqui, né? Acho que já falamos tudo isso aqui. Aqui tinha outras atividades aqui que seriam feitas no Polkadot Blockchain Academy, mas a gente não vai conseguir fazer aqui porque não dá tempo. Tá? Definições aqui, apêndice, né? O que é o ASM e assim vai. Entre outras coisas mais. Então, ó, essa primeira sessão de slides aqui está concluída. Deixa eu parar aqui a gravação. Mas eu ainda tenho mais uma